Oi, gente! Bem-vindos ao Psicologia Todo Dia. Hoje vamos ao tópico 2 da autoestima, onde nós vamos responder algumas perguntas que vocês mandaram no Instagram. E novamente estamos aqui com a Marielle, que vai nos ajudar a responder, contribuir com o seu conhecimento, para que a gente consiga responder essas dúvidas que vocês mandaram. Inclusive, os nossos Instagrams, nossos perfis estão na descrição. Qualquer coisa, vão lá. Se quiserem mandar mais perguntas para os próximos episódios, fiquem à vontade. Olá, meninas! Então vamos lá falar a respeito das perguntas que recebemos nos Instagrams, tanto o meu, quanto da Bianca, quanto da Tamires. Uma pergunta que recebemos com muita frequência foi como fazer para melhorar a nossa autoestima. Uma das questões que contribuem muito para o desenvolvimento da autoestima é a ação. Partir para a ação. Então, se você se conhece, você consegue saber aonde você vai agir e o que você pode melhorar. Por exemplo, se você quer ser mais inteligente, qual ação você precisa iniciar para melhorar esse aspecto da sua vida que tanto te incomoda? Ler mais livros? Ler mais artigos científicos? Fazer um curso novo? Conversar com alguém que entende de assuntos que te interessam? Ou então você quer se tornar uma pessoa mais comunicativa? Será que seria conversar mais com as pessoas? Estudar mais a sua oratória? O que te ajudaria? Faça uma lista. Eu não estou satisfeita com o meu corpo, com a minha imagem. Aquilo que você pode mudar e que te incomoda, eu não vejo problema. Como, por exemplo, se você estiver acima do peso, busque fazer uma atividade física, procure uma nutricionista, mas faça coisas que fazem sentido para você. O que vocês pensam a respeito, meninas? Bom, eu acho interessantíssimo falar sobre isso, porque é importante a gente se aceitar, mas também mudar o que não tá legal aqui, o que eu vejo que eu preciso de uma mudança, que eu preciso aprofundar, seja conhecimento, seja algo que eu preciso fazer. É importante a gente listar, tirar um momento para refletir, para se conhecer um pouquinho ali das questões que eu preciso, o que tá beleza, o que não tá. É muito importante a gente ter esses momentos de pensar como é que tá a minha vida, como que estão as coisas ali, o que eu preciso organizar e como que eu vou fazer isso. Exatamente, eu sou a favor sempre de estar em busca de melhorar como pessoa, tanto em conhecimentos como no seu corpo, mente, e estar sempre em busca, se conhecendo a cada dia, porque ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Então, procure, igual a Bianca falou, né? Procure pensar, tirar um pouco do seu dia, 5 minutinhos, 10 minutinhos do seu dia, para refletir sobre ele, o que você aprendeu sobre aquele dia, o que você deve melhorar. Então, estar sempre isso, né? nesse caminho de busca. É muito legal. Tente se observar, sempre que possível. Observe os seus pensamentos, observem as suas atitudes, os seus comportamentos. É tudo muito importante. Eu acredito muito, gente, que para desenvolver a autoestima e para desenvolver qualquer outra habilidade ou qualquer outra questão que te incomoda na sua vida, precisamos estar em movimento. Não adianta você ficar listando também várias coisas que te incomodam e ficar somente ali no campo das ideias, no campo dos pensamentos. A gente precisa colocar aquilo em ação. E para a gente colocar aquilo em ação, a gente precisa de um motivo. Motivo, o que é? Motivação. A gente precisa de um motivo, ou seja, motivação, que é um motivo para a ação. Outras orientações que eu vou dar a vocês. Faça uma lista das coisas que você gosta de fazer. Fez a lista? Se comprometa durante uma semana a fazer todas essas coisas. Não todas de uma vez só. Você vai dividir em mini tarefas durante uma semana. Eu gosto de ver série, eu gosto de ir na casa da minha amiga, eu gosto de tomar um banho demorado e relaxante, eu gosto de ouvir uma música, eu gosto de fazer um relaxamento, eu gosto de ir na padaria e comer um pedaço de bolo de chocolate. Então você vai listar e você vai fazer. Segundo lugar, treine em reconhecer quais são
suas qualidades e habilidades. Não adianta nada você querer desenvolver, mas se você não souber o que tem que desenvolver e como desenvolver, não sai do papel, não vai para frente e você não desenvolve. Então é traçar estratégias. Eu acho que eu preciso desenvolver minha comunicação. Trace estratégias. Como melhorar a sua comunicação? Eu preciso desenvolver mais relacionamentos interpessoais. Se matricule em algum grupo de oração, de estudos, esteja ativo na sua comunidade. Seja na sua igreja, na sua religião, na sua faculdade, escola, mas trace estratégias para você desenvolver isso que tanto te incomoda. Terceira questão, faça uma lista sobre todas as coisas que você sente orgulho em si mesmo. A gente havia mencionado no episódio anterior o quanto é importante a gente se orgulhar da nossa história, das nossas conquistas e de quem nós somos hoje. Então, para a gente não ficar só no campo do pensamento, coloca no papel para você visualizar melhor. Você pode se surpreender com tanto de coisas que você se orgulha de si mesmo e nem sequer havia parado para pensar. Exatamente, gente, tente fazer isso, mas lembre-se que não adianta apenas querer, observar, é preciso fazer. E tente lembrar, se vocês não escutaram o episódio anterior, mas nós falamos da importância de ter metas realistas, porque isso é muito importante para que você consiga chegar a algum lugar. Próxima pergunta que nos mandaram foi: por que reconhecer suas qualidades pode ser tão difícil? O que você acha, Marielle? É até interessante, meninas, porque tem pouco tempo que eu vi um comercial da Dove que se chama Dove, Retratos da Real Beleza. É muito interessante, eu vou até pedir às meninas para deixarem na descrição para vocês, mas fica bem fácil de vocês acharem no YouTube. O que acontece nesse comercial? As pessoas falam a respeito de outras e a própria pessoa que foi falada, que foi comentada a respeito da beleza dela, denegriu a sua própria imagem, enquanto outras pessoas falaram muito bem, conseguiram falar mais qualidades do que os próprios defeitos. E por que isso acontece? Nós temos uma tendência a enxergar os nossos pontos negativos com mais intensidade e mais quantidade do que os nossos próprios pontos positivos, os pontos que nos favorecem. Então, por exemplo, se vocês pedirem para 5 pessoas próximas a vocês para escreverem 5 qualidades, vocês vão se surpreender com as qualidades que vocês têm e vocês não haviam nem parado para pensar a respeito. Vocês não imaginam, não conseguem nem mensurar quantas qualidades vocês têm e nunca haviam parado para pensar a respeito. No fundo, vocês sabem que vocês têm essas qualidades, mas como a gente tem essa tendência a voltar a nossa visão, a nossa percepção em torno dos nossos defeitos, as qualidades passam despercebidas. Ou seja, a tendência do ser humano é observar os defeitos ao invés das suas próprias qualidades. Bom, e a próxima pergunta que nós recebemos foi: como saber se tenho baixa autoestima? O que eu penso a respeito disso? Eu acho que nada melhor do que a gente se questionar, para a gente ter uma autopercepção mais apurada se realmente temos baixa autoestima ou se não, ou se está ali, no meio termo, né? No meio da metade do caminho. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui alguns questionamentos que as pessoas podem se fazer para se autoavaliarem. Você acha que os outros têm mais valor do que você? Então você acredita que outras pessoas sempre têm essa tendência a ter mais valor do que você mesmo? Você acredita que tem poucas qualidades? Ou você acredita que tem muitas qualidades? Vá respondendo todas as qualidades que você tem. Então aí você vai mensurar melhor se você acredita que tem muitas qualidades ou poucas qualidades. Você acredita que você é uma fracassada ou um fracassado? Para responder essa pergunta, se pergunte o porquê. Se você acha que sim, por quê? Outra questão que eu acho que seria interessante. Você sente orgulho de si mesma ou de si mesmo?
Acho que é até uma questão que a gente comentou muito, né, meninas? Mas que é bom enfatizar. Você acredita que deveria se respeitar mais? Então, se você responde sim, que deveria se respeitar mais, então por que você não está se respeitando tanto? Será que você não está impondo limites? Você está deixando as pessoas fazerem o que quiser com você? Então, se questione. E eu acho que uma outra questão também é: você costuma se sentir inútil na maior parte dos seus dias ou não? Como que é essa questão da utilidade para você? A próxima pergunta é possível saber se uma pessoa tem baixa autoestima só de olhar para ela? Olha, na minha percepção, sim. Até olhando por algumas pessoas assim que eu já atendi, é até engraçado, porque é nítido, pelo menos para mim, pelo menos com o meu olhar de psicóloga, a diferença entre uma pessoa com baixa autoestima e uma pessoa mais autoconfiante. É algo que a gente não estuda na faculdade, mas é muito perceptível para nós psicólogas, principalmente quando a gente vai pegando mais demandas, né, relacionadas à baixa autoestima. Então, por exemplo, algumas coisas que eu costumo observar de diferentes. Quando a pessoa vai se comunicar ou ela vem andando, né, se aproximando de mim, a sua postura ela é totalmente mudada, né? A curvatura da coluna, né, os ombros ficam mais para baixo, mais rebaixados, a cabeça baixa, tem uma dificuldade muito grande de manter contato visual, né? Olho no olho ali, fica sempre se esquivando, fugindo com o olhar, olhando para baixo, olhando para o chão, olhando para os lados. Então eu percebo muito isso. Outra questão que eu observo também é com relação às justificativas para dizer um simples não. A pessoa fica com voz trêmula, voz baixa e fica, não, mas você não entende, né? Mas porque não tem como, não vai ter como. A pessoa tem uma grande dificuldade de dizer não e a voz dela se altera drasticamente. Você custa ouvir a pessoa, você tem que praticamente pedir ela para repetir o que ela falou, né, o que ela havia acabado de falar, porque não dá para entender o que está falando. E são pontos realmente perceptíveis, assim, que acaba que a postura corporal diz muito a respeito da pessoa. A questão do contato visual também, a pessoa tem essa dificuldade de olhar olho no olho, a forma de falar, né, até a forma da voz, como a Marielle falou. Então, acaba que esses são indícios, assim, né, da pessoa ter uma autoestima mais rebaixada. Então, é possível, sim, é possível ter essa percepção da pessoa com uma autoestima mais baixa. Sim. Sim, o corpo comunica, né, Bianca? Com certeza. Não é só a fala, não é só através da nossa voz que nós nos comunicamos. O nosso corpo, ele fala por nós também, né? E não tem como. E o corpo não mente. Tem até um livro que eu gosto muito que se chama O Corpo Fala. Não sei se vocês já leram esse livro. Excelente. Muito interessante. Vou deixar aqui de dica para vocês que estão nos ouvindo. O Corpo Fala. Eu esqueci o nome do autor, mas... Também não tô lembrando agora, não. Mas é um livro bastante interessante. E tem um outro livro também que se chama Linguagem Corporal. É um livro amarelinho, também não estou me recordando do autor, mas é muito bom também para quem quiser aí desenvolver mais habilidades para se portar melhor diante dos outros. Mas, querendo ou não, quando você desenvolve a sua autoestima, consequentemente, a sua postura corporal irá mudar. Outra pergunta é: como melhorar a autoestima no trabalho? Então, é interessante, né? Porque se a gente for parar para analisar, a gente tem que melhorar a autoestima no geral, na nossa vida, né? Eu não acredito, assim, que tenha uma fórmula, né, para melhorar a autoestima só no trabalho. Porque uma pessoa que tá com baixa autoestima no trabalho, significa significa que ela também tá com baixa autoestima na vida. Não existe isso de ser seletivo. Eu tenho baixa autoestima só no meu trabalho, ou eu tenho depressão só em casa. Não, quem tem depressão, ela tem depressão em todo lugar. Às vezes ela não demonstra todos os Talvez lugares, a pessoa que escreveu, que fez essa pergunta, né, tem alguma dificuldade no trabalho, pode ser questão de nos relacionamentos com os colegas, mas aí você tem que
cuidar de você, né? E é de extrema importância buscar uma ajuda profissional. Vou falar algumas coisas aqui que está vindo na minha mente agora, mas como mencionamos, tem que procurar melhorar, desenvolver a autoestima no geral, né? Não é só na vida profissional, isso é na vida pessoal e profissional. Então, assim, é tentando encontrar mais sentido naquilo que você faz. Assim você terá mais motivos para fazer cada vez melhor. E ter motivo, né? A palavra motivo vem da palavra motivação. Um motivo para a ação. Então, se aprimore tecnicamente, falando, né? Estude mais, faça mais cursos. E aí você vai percebendo que você vai desenvolver mais autoconfiança. Vista roupas que te tragam mais segurança. Eu, por exemplo, eu sempre me sinto mais segura com roupas mais sociais, né? Que são mais propícias para o meu ambiente de trabalho. Então, busque algum estilo de roupa que faça mais sentido para você, que traga mais segurança. Então, gente, para finalizar com relação a essa pergunta, tente não se comparar com os colegas de trabalho e foque naquilo que foi proposto para você fazer, né? Então, se você ficar focando e só observando o que o colega de trabalho está fazendo, você não vai conseguir se concentrar naquilo que você tem que fazer. Aí você não se prepara, você não se aprimora, enquanto o seu colega está ali se desenvolvendo, você fica para trás. Aí depois vem aquela insegurança, né, de ficar se questionando, mas por que o colega dá conta e eu não? Porque ele está focado no dele, enquanto você está focado no dele também, ao invés de focar no que você tem que fazer. Então, no geral, são roupas mais propícias, né, que tragam assim, uma sensação de segurança, que apresente mais autoridade para as outras pessoas. Aí quando você perceber que as outras pessoas estão te olhando diferente, estão passando a te ouvir mais, você vai se sentir melhor, né? E se aprimorar, gente. Tem muita gente que se acomoda no ambiente de trabalho. Eu já fui empregado mesmo, então... Não, mostra o seu melhor, dá o seu melhor. Aí a sua segurança vai aumentando cada vez mais. Muito bom, Marielle. Por isso que é muito importante ter o autoconhecimento para eu saber de estratégias que vão me ajudar a ter mais autoconfiança, vão me ajudar a fortalecer essa autoestima. Sim, o autoconhecimento é a base, é o pilar de tudo, gente. E para finalizar, a pergunta mais recorrente, né, que afeta mais a autoestima, é sobre o término de um relacionamento. Qual é a gravidade? Você acredita que afeta? Eu acredito, viu? Afeta muito. Principalmente se essa pessoa se tornou dependente emocionalmente daquele parceiro ou da parceira. Aí ela acredita que só era feliz porque estava com ele ou com ela. Então, assim, é importante que essa pessoa volte a fazer as coisas que ela fazia sozinha antes mesmo de entrar nesse relacionamento, né? E que entrou nesse relacionamento e deixou de fazer. Se antes visitava as amigas, por exemplo, no caso de uma mulher, visitava as amigas, fazia várias coisas sozinha, fazia viagens, saía com a família, aí começou a namorar, começou a se enxergar ali numa bolha, como se tivesse que fazer só as coisas somente com o namorado e que seria feliz só com essa pessoa. Então essa pessoa passa a viver numa bolha e acredita que só é feliz estando com o parceiro ou com a parceira, né? Então o que é importante? Além de você voltar a fazer as coisas que fazia antes, de praticar as coisas, os esportes, desenvolver a solitude, que é algo que eu havia até falado no episódio passado. Solitude é um fator de proteção para baixa autoestima no pós-término, né? E o que é a solitude? É uma pessoa que consegue ser feliz sozinha, que não depende de outra pessoa para se satisfazer, para se sentir bem com ela mesma. Solidão é quando você se sente sozinha, mesmo até estando ao redor de outras pessoas. Solitude é independente. Se você está sozinha, se você está com outras pessoas, você se sente bem com você mesma ou com você mesmo. E para finalizar, vamos agradecer, né, você, Marielle, por ter vindo, por ter topado participar, falar sobre um pouco, né, dos seus conhecimentos, sobre a autoestima. Estamos muito gratos e muito felizes pela sua presença. Eu que agradeço, Bianca, Tamires. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero ter contribuído, né, pelo menos um pouquinho com relação à autoestima,
para os ouvintes aí do podcast Psicologia Todo Dia. Muito obrigada. E, gente, esperamos vocês para o próximo episódio. Tchauzinho!